Aos 40 anos de idade, São Francisco Xavier já podia ser considerado o mais bem-sucedido apóstolo que a Igreja teve desde o martírio de São Paulo. São Francisco Xavier foi responsável por converter dezenas de milhares de hindus à fé católica e tinha em Goa, o coração da Índia portuguesa, a sede do seu apostolado. E a partir de Goa, ele viajava por todas as feitorias portuguesas no Extremo Oriente como apóstolo de Jesus Cristo e enviado do Papa e do Rei de Portugal. E numa das suas viagens, quando ele estava em Malaca, alguns portugueses trouxeram até ele um asiático que à primeira vista parecia um chinês que desejava receber o santo batismo. Esse asiático tinha aprendido o básico do português e ele conseguiu ensinar o básico do seu idioma para São Francisco Xavier. Ele se chamava Anjiro e explicou que vinha de uma casta de cavaleiros, de guerreiros, conhecidos como samurais. E num duelo, por acidente, ele acabou tirando a vida de um samurai de uma família muito mais poderosa e influente que a sua. Então, corroído pelo remorso e ao mesmo tempo temendo a vingança dessa família poderosa, Anjiro acabou se escondendo num navio português e foi embora de Kagoshima, que era a sua cidade natal. Ele contou que o seu país era conhecido como a Terra do Sol Nascente, um arquipélago que ficava a leste da China e depois do qual só existia o gigantesco Oceano Pacífico. São Francisco Xavier instruiu Anjiro na fé católica e ele foi batizado com o nome de Paulo da Santa Fé em 1547, sendo o primeiro japonês de toda a história a receber o sacramento do batismo. E São Francisco Xavier ouviu de Anjiro muito a respeito desse país e ele próprio quis pregar lá o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim se inicia a história da Igreja Católica no Japão. Em uma das suas cartas, comentando sobre as suas conversas com Anjiro, agora chamado Paulo de Santa Fé, São Francisco Xavier escreveu: de acordo com as informações que Paulo me deu, a China, o Japão e a Mongólia seguem uma lei religiosa comum, ou seja, o budismo. O próprio Paulo não entende a língua em que essas doutrinas estão escritas. Ele diz que é uma língua que, tal como o latim entre nós, só é utilizada para coisas eclesiásticas e para os textos dos livros sagrados. Ou seja, essa língua sagrada do budismo é o sânscrito, uma vez que o budismo vem do subcontinente indiano, e é em sânscrito que está escrito o Cânon Pali, que é uma espécie de, por assim dizer, Evangelho de Buda. São Francisco Xavier acrescenta: quando perguntei a Anjiro se os japoneses se converteriam ao cristianismo se eu fosse para lá, ele respondeu que isso dificilmente aconteceria. Seus companheiros começariam por fazer perguntas e verificar atentamente se minha vida coincide com minha doutrina. Ou seja, um país de pessoas sérias que buscam coerência. Só nessa altura haveria então a perspectiva de que o imperador, os príncipes e também o povo se deixassem batizar. São Francisco Xavier acreditava que o apostolado no Japão seria mais fácil e frutuoso do que na Índia, porque no Japão você não tinha aqueles milhões de ídolos e culto aos animais, como você tinha na Índia, e Anjiro explicou que haviam mosteiros com monges e freiras que viviam votos semelhantes aos de castidade, pobreza e obediência que se tem na Igreja Católica. Então, por analogia, São Francisco Xavier acreditava que seria mais fácil pregar o Evangelho de Nosso Senhor para essas pessoas. E em 1549, no dia da festa da Assunção de Nossa Senhora, São Francisco Xavier desembarca no porto de Kagoshima. Fazia pouco tempo que os portugueses tinham tido seu primeiro contato com o Japão feudal e o daimyo, ou seja, o senhor feudal, o dono do castelo e das terras em torno daquele castelo, no qual as pessoas vivem, trabalham e são seus vassalos. Pois bem, o daimyo daquela região, Shimatsu Takahisa, convida São Francisco Xavier a visitar o seu palácio e conversar com ele. Acontece que nós estamos no Japão no chamado período Sengoku. E é claro que provavelmente a minha pronúncia de japonês vai estar errada, né, gente? Mas bem, no período Sengoku, tanto o imperador do Japão quanto a dinastia dos shoguns, que era uma espécie de primeiro-ministro e general supremo, ambos não tinham mais poder efetivo sobre o país. O Japão estava numa espécie de anarquia e convulsão, no qual os principais clãs dos daimyos lutavam entre si para ver quem conseguiria a hegemonia de poder em todas as ilhas. Então, quando São Francisco Xavier começa a falar sobre a religião católica,
o Daimyo Yoshimatsu não está nem um pouco interessado em ouvir falar em pregação de evangelho. O que ele quer saber é o seguinte: ok, os portugueses trouxeram armas de fogo, nós gostamos delas, vimos que são eficientes. Quantos canhões vocês podem nos fornecer? Quantos mosquetes? Quanta pólvora? Quantas caravelas podem colocar à nossa disposição e qual que é o preço que vocês vão cobrar por isso? Essas são as preocupações do Daimyo. Quando ele nota que São Francisco Xavier não é um comerciante de armas, as relações acabam esfriando por completo. E o apostolado de São Francisco Xavier e de Anjiro, na região de Kagoshima, ao longo de um ano inteiro, foi um fracasso que conseguiu converter praticamente apenas 100 japoneses à fé católica. Algo decepcionante considerando os grandes êxitos que São Francisco Xavier considerava que tinham sido mais difíceis na Índia. Se você está gostando desse vídeo e quer conhecer mais sobre a história da igreja no Japão, que eu vou apresentar aqui numa minissérie no meu canal, se inscreve e ativa as notificações. E todo mundo que puder contribuir com esse apostolado por meio de uma doação no Pix, que Nossa Senhora o abençoe em dobro. São Francisco Xavier percebe que ele tem que desempenhar um trabalho prévio mostrando a superioridade dos conhecimentos trazidos pelos ocidentais para o Japão antes de querer falar em religião. E como ele tinha estudado na Sorbonne, que era a melhor universidade do mundo naquela época, ele passou a dar aulas de conhecimentos de geografia, matemática, física, astronomia, para mostrar para os japoneses que a cultura ocidental era desenvolvida e requintada. E a partir daí começar a tocar em temas religiosos que, se ele fosse pregar de primeira, pouco ou nenhum interesse demonstravam. E além disso, São Francisco Xavier ele tinha aprendido o básico do japonês, mas é claro que ele não era fluente e ao mesmo tempo tinha muito sotaque, errava a pronúncia, então a pregação dele ficava bastante truncada, porque ela se resumia basicamente na leitura da tradução do catecismo para o japonês. E muitas pessoas viam aquele espetáculo de um ocidental com roupas simplórias, às vezes sujas de lama por causa das viagens que ele fazia pregando naquele japonês tosco, e as pessoas zombavam e não se convertiam. Mas São Francisco Xavier, que sempre suplicava a Deus: Senhor, dai-me almas e tirai todo o resto, ele não desanima e consegue uma autorização, uma espécie de salvo-conduto, para viajar até a capital Kyoto e conversar com o imperador. E ao longo dessa viagem a Kyoto, que São Francisco Xavier realmente vai se dando conta do estado de coisas anárquico que tinha mergulhado o Japão naquela época. Ele queria muito conhecer o centro do budismo e da sabedoria no país, que eram os mosteiros que ficavam nas montanhas de Rieissan, para conversar, debater e converter os principais sábios budistas para que eles se tornassem apóstolos do cristianismo no Japão. Só que o mosteiro está praticamente vazio. Isso porque, ao contrário dessa visão que nós temos de que o budismo é uma religião pacifista, porque aqui no Ocidente entrou a moda de falar no budismo com o New Age dos anos 60, então é um budismo ocidentalizado, é o budismo dos Beatles, da New Age, de não sei o quê. Bom, o budismo não é pacifista. Os principais mosteiros do Japão eram de ordens religiosas que ao mesmo tempo eram ordens militares. E, portanto, naquele caos que tinha mergulhado o Japão em contínuas lutas entre clãs, os principais mosteiros budistas também haviam se tornado, por assim dizer, clãs que lutavam também pela sua independência, por mais poder e pela hegemonia no país. Então, o mosteiro de Rieissan não vai ter grandes sábios dispostos a conversar ou estudar um assunto meramente religioso, e quando São Francisco Xavier chega na corte do imperador, a decepção é ainda maior, porque realmente o imperador do Japão, que segundo a tradição shintoísta era cultuado como Deus na Terra, e o shintoísmo era a religião animista e primitiva do Japão. Depois que o Japão se converteu ao budismo, o Shinto não foi abolido, mas simplesmente era só um conjunto de rituaizinhos mágicos centrados mais no culto aos ancestrais e ao imperador, que convivia junto com o culto budista. Bom, o palácio do imperador está todo esburacado. Quando chove, os lacaios e os poucos guardas que tem no palácio têm que colocar bacias para não infiltrar o local. O imperador não tem poder real nenhum, mas ao mesmo tempo as tradições shintoístas de culto a ele continuam no meio desse caos. Por exemplo, de manhã o imperador veste uma grande roupa da mais pura seda. De noite, essa roupa é queimada. Ele
toma suas refeições em pratos da mais rica porcelana. Depois que ele termina a refeição, a porcelana é quebrada, porque o imperador é divino. Só que São Francisco Xavier, ao mesmo tempo, percebe que quase não tem carne e toda a despensa do imperador está reduzida a um punhado de arroz. Então, o imperador não tem poder nem influência nenhuma. Mesmo que ele se convertesse, isso não traria um grande progresso para a missão no Japão. E é ao longo dessa viagem que São Francisco percebe que ele tem que fazer também uma mudança na estratégia do seu apostolado. Porque até então, ele pregava, como você vai esperar da maior parte dos santos, com roupas simplórias, falando em humildade, manifestando o que? A pobreza, a humildade, que são aspectos indissociáveis do catolicismo. Entretanto, a pompa, a magnanimidade, manifestar a nossa grandeza, a grandeza da nossa vocação, a grandeza de nós sermos filhos de Deus, a grandeza de sermos chamados ao céu, também é um conjunto de verdades que deve ser pregada e que deve ser testemunhada pelos apóstolos. E São Francisco Xavier percebeu que, mudando a sua apresentação, colocando roupas de luxo, se manifestando como enviado do vice-rei português da Índia, e aí falando do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele conseguiu um impacto muito maior para a conversão de nobres, de daimyos e de samurais, facilitando o apostolado no Japão. Por isso, a partir dessa mudança de estratégia, o segundo ano do apostolado de São Francisco Xavier vai ser bem mais frutuoso do que o primeiro. Entretanto, ele percebe um problema insolúvel, que é o seguinte: embora o Japão seja um país poderoso e bélico o suficiente para manter a sua independência, toda a influência filosófica, cultural, artística e religiosa do Japão vem da China. O Japão gravita em torno da China e ele percebe, conversando com os japoneses, que toda a Ásia gravita em torno da China como um sol. Então, Mongólia, Tibete, Japão, Vietnã. E quando ele começa a pregar sobre o Evangelho de Jesus Cristo e mostrar os conhecimentos ocidentais, a reação dos japoneses é: por que os chineses, que são o povo mais avançado, mais requintado e mais sábio do mundo, não acreditam nisso? E ele chega à seguinte conclusão: creio que terei que partir para a residência do imperador da China ainda este ano. Parece-me que é por lá que se terá que começar a propagação da religião de Jesus Cristo. Só quando a China estiver ganha é que todos os povos do Oriente se voltarão para a cruz. Então, no final de 1550, São Francisco Xavier ele volta para Malaca e de lá para Goa e inicia tratativas para conseguir uma autorização junto ao imperador da China para que ele possa pregar nesse país. E ele fica na fronteira, na ilha deserta de Sanchan, e nessa ilha, São Francisco Xavier, que tanto desejava converter a China para que, através dela, todo o resto da Ásia se convertesse ao Evangelho, enquanto que se a China não se convertesse, o sucesso da missão na Ásia seria só conversões locais e parciais. São Francisco Xavier adoece gravemente, e assim como Moisés viu no horizonte a Terra Santa, mas faleceu sem poder entrar nela, na ilha de Sanchan, São Francisco Xavier olhava para o outro lado, para as praias da China, mas Deus queria o sacrifício dele não poder entrar e não poder pregar na China. E assim ele entregou a sua alma a Deus, e segundo uma tradição muito provável, ele pediu que seu corpo fosse colocado como uma linha reta, apontando na direção da China que ele tanto queria, mas não pôde converter. À primeira vista pode parecer que a influência de São Francisco Xavier no Japão foi pequena, mas o seu legado inicial foi o seguinte: 2 padres jesuítas, Padre Torres e Padre Vilela, ficaram tomando conta da missão no Japão. O daimyo Ouchi, da região de Yamaguchi, havia concedido liberdade para a pregação da religião católica, e o daimyo Otomo, ele próprio, havia se batizado e facilitado o apostolado em todos os territórios que ele comandava. Quando São Francisco Xavier sai do Japão, temos cerca de 700 japoneses convertidos e batizados. Entretanto, se a missão no Japão começava a prosperar graças ao patrocínio desses 2 daimyos, um convertido e o outro daimyo favorável ao catolicismo, na cidade onde tudo começou, Kagoshima, iniciaram-se também restrições, e um perigo de perseguição fez com que aquele que era o sucessor de São Francisco Xavier naquela missão, ou seja, Anjiro, fugisse da sua missão. Nós não temos nenhuma prova de que Anjiro apostatou no sentido de abandonar a fé católica, mas ele abandonou a sua missão, abandonou a sua vocação,
deixou para trás a missão e se tornou um wokou. Wokou são os piratas japoneses que viviam saqueando as costas da China. E foi num desses saques que Enjiro perdeu sua vida. Que Deus tenha tido misericórdia dessa alma que não cumpriu sua vocação. Primeiro japonês batizado. Bem, nos anos seguintes, os bonzos, que são uma espécie de clérigos budistas, começam a se incomodar com um certo avanço do catolicismo em determinadas regiões do Japão, embora em 1560 o magistrado Yoshiteru Ashikaga tenha concedido um salvo-conduto para que os 2 padres jesuítas pudessem pregar na própria capital, que era toda a região de Kyoto. Que essa liberdade para a pregação dos católicos irritou profundamente ao daimyo Matsunaga Izahide. E ele arquitetou um plano no qual ele reuniu 2 dos maiores sábios do Japão, Yuki Yamashiro e Kiyohara Ekata, e ordenou que eles estudassem o catolicismo para refutá-lo e organizassem um debate com os padres jesuítas. Um dos vassalos desse daimyo, que era um outro daimyo de territórios menores, chamado Tomotero Takayama, achou que tudo aquilo era uma grande perda de tempo e a coisa mais fácil do mundo seria cortar a cabeça dos padres e resolver o assunto. Mas se eles faziam questão de debater com os jesuítas, este daimyo queria acompanhar os 2 sábios e debater também. E antes que esse debate fosse propriamente organizado, um dos católicos japoneses, chamado Thiago Ibiya, ele conseguiu visitar a casa do sábio Yuki. E conversando com ele, Yuki já foi zombar, dizendo o seguinte: "Você sabe que nós pretendemos expulsar os padres do Japão." E a resposta do Thiago foi a seguinte: "Mesmo que queira expulsar os padres, se não for a vontade de Deus, será impossível." E o sábio então pergunta: "Que? Deus? Quem é Deus, afinal?" E ele responde: "Deus é o Criador do céu e da terra. É o que dirige a nossa vida presente e futura. Apesar do invisível, governa todas as coisas desse mundo de acordo com a sua providência." Então Yuki já fica extremamente surpreso com essa resposta. Primeiro porque o Tiago, que era o convertido, era um camponês, então já era uma pessoa que não teria um acesso a uma instrução muito profunda no Japão. E nós, de tradição ocidental, mesmo se você pegar um ateu e perguntar para ele: "Você que é ateu, tá? Você acha que Deus não existe, mas qual que é a ideia que um crente tem de Deus?" O ateu vai te responder: "É o ser supremo que existia antes do universo e criou tudo quanto existe." Porque essa é a tradição cristã que reina no Ocidente. Agora, quando o Ibiya vai falar para esse sábio budista que Deus é um ser pessoal, que não é só uma energia, não é um karma, mas sim, existe um Deus, e que esse Deus criou tudo aquilo quanto existe, você tem um choque com a concepção budista. E ao mesmo tempo a ideia de que a providência de Deus vai regendo e vai governando o mundo, e se é da vontade de Deus, alguma coisa pode ou não acontecer. Isso ao mesmo tempo entrava em choque com a concepção budista do karma, ou seja, que as nossas ações elas são, por assim dizer, determinadas por ações que nós cometemos numa encarnação anterior, que pode ter sido tanto como homem, como quanto animal, como planta ou como pedra, e que agora nós voltamos para um novo ciclo da nossa existência. Então tudo isso colocou o Yuki numa profunda curiosidade, num desejo de aprender mais. Então ele chama o padre Vilela para conversar com ele, mas já não era tanto um debate, mas uma conversa um pouco mais amigável. Só que temendo uma emboscada e sabendo que com 2 padres no Japão eles não podiam perder um, caso fosse uma emboscada, o padre Vilela é proibido pelos seus fiéis de ir e acaba enviando um japonês convertido, que se torna meu xará, ele passou a ser chamado de Lourenço, para conversar com os sábios Yuki, Kiyohara e com o daimyo Takayama. Desse debate de Lourenço dependia o destino da missão católica no Japão. Ele falou que ficaria 6 dias, se demorasse mais que isso para voltar, é porque ele provavelmente tinha sido preso e executado. Passam 5 dias, passam 6, passam 10, e os católicos então entendem o seguinte: o Lourenço acabou executado. E quando eles mandam uma comitiva para ver o que tinha acontecido, eis que eles encontram o Lourenço no caminho de volta, comemorando que a pregação tinha sido um sucesso e os 2 principais sábios, Yuki e Kiyohara, desejavam receber o santo batismo e conversar com o padre Vilela. Ao mesmo tempo, aquele daimyo Takayama
torna-se então um catecúmeno e nos meses seguintes os dois grandes sábios do país se convertem e o daimyo Takayama, ele adota o nome cristão de Dario e se torna um apóstolo junto à sua família, a sua esposa, os seus 3 filhos e cerca de 150 dos seus vassalos. Nós podemos notar a sinceridade da conversão do daimyo Takayama, que um pouco tempo antes era aquele daimyo que tinha sugerido corta a cabeça dos padres e resolve todo o assunto, quando nós lemos os 4 grandes propósitos que ele fez após receber o batismo. Não faria nunca o que provocaria a ira de Deus, ou seja, evitar o pecado a todo custo. Servi-lo bem até a morte e ser digno de receber a sua graça. Esforçar-se pela salvação do povo mesmo perdendo sua própria vida. Caridade e apostolado. Auxiliar os pobres, órfãos e viúvas que não tenham parentes. Aqui entra a misericórdia. Dario Takayama foi um grande daimyo, um grande católico e um modelo de virtude e de apostolado leigo. Mas toda a sua vida hoje só é lembrada como uma pequena aurora que antecedeu o sol de virtude e santidade que foi o seu filho primogênito, que tinha 12 anos quando foi batizado juntamente com o pai, o Kon Takayama, que recebeu um nome católico de justo. E sobre o progresso na missão católica no Japão e a vida do santo, samurai e daimyo Justo Kon Takayama, nós vamos ver no próximo vídeo dessa série. Que Deus os abençoe. Salve Maria Imaculada.